Bom dia, tarde ou noite, Raimundo dos Livros no Ar. E hoje eu estou cumprindo uma promessa que eu fiz para mim mesmo e que já estou começando a me arrepender um pouco. Hoje vamos falar de Tempo Assassino, um livro de Jornada nas Estrelas, da autora Della Van Ries, espero ter falado corretamente o nome. E, como eu posso dizer, é uma história que realmente só interessa a quem gosta muito de Jornada nas Estrelas. Então estamos agora falando de um livro nichado. E vamos conversar mais sobre ele depois da vinheta. Em Tempo Assassino, Della Van Ries vai utilizar um dos grandes clichês sempre visitados pelas séries de Jornada nas Estrelas. O momento em que a tripulação se vê transportada para versões alternativas de si em uma nave que não é exatamente a Enterprise. Porém, além de toda a trama de ficção especulativa e científica, este livro traz um outro enfoque, a parte da psique dos personagens, que se recusa a mudar, mesmo quando toda a realidade é refeita a seu redor. Sobre Jornada nas Estrelas, eu queria dizer que eu sempre fui muito fã da série desde a primeira vez que comecei a assistir. Eu comecei a assistir com as reprises de Next Generation, e depois passei para a série clássica, vi o Deep Space Nine, etc, etc. Acabei assistindo praticamente tudo de Jornada nas Estrelas, até o último filme do cinema mesmo. E aí essas séries mais novas eu já não estou acompanhando tanto. Então eu tenho bastante conhecimento sobre as histórias, né? Os episódios de Jornada nas Estrelas. Então, por isso eu queria já deixar claro que vai fazer sentido esse tipo de leitura para quem é fã de Jornada nas Estrelas, ponto. Se você nunca assistiu a série de TV, você ainda não tem familiaridade com esses personagens, Spock, Kirk, Magro ou Bones no original, Chekhov, Uhura, não vá. Não vá mesmo, eu não vou recomendar que você pegue. Eu fui na expectativa, eu nunca tinha lido esses livros, eu tenho vários aqui em casa que eu comprei em sebo, e eu achei bem interessante na época, não estava com preço alto. E como eu disse, eu gosto de Jornada nas Estrelas, vou pegando, comprei vários e nunca tinha lido. E eu falei, vou aproveitar que estou fazendo um canal de livro e vou começando a ler. E eu tô meio um pouco arrependido porque eu não sei se ele vai caber tão bem aqui junto com os outros livros comuns. E por que eu acho que não? Porque a qualidade é muito inferior? Não necessariamente, não é só isso. A qualidade dele é bem duvidosa, pelo menos dessa aqui, mas vamos ler outros, tá? Mas o principal problema, como eu disse, é que ele faz muito sentido se você é fã de Jornada nas Estrelas. Como simples fã de ficção científica, mesmo assim você vai achar meio que há uma barreira, porque você ainda não está familiarizado com esses personagens. Tudo aqui é escrito como se você já soubesse quem é o Kirk, quem é o Spock, quem são os Romulanos, o que é a Federação, como funciona a Enterprise, as patentes. Não dá para dissociar do conhecimento da série. Dito isto, vamos falar do que eu achei do conteúdo do livro mesmo, da narrativa. Após semanas de sonhos estranhos, inclusive em que um simples alferes imagina ser o capitão de uma nave estelar chamada Enterprise, temos a tripulação da VSS Shikar sob o comando do capitão Spock, tendo que lidar com tensões na zona neutra e o avanço das forças romulanas. Enquanto isso, em outro ponto da galáxia, uma oficial romulana, seu revoltante marido e um misterioso pretor têm que decidir o que fazer com um poder de tamanha magnitude que a ciência da sua civilização acabou de descobrir. O poder de modificar a história. Agora cabe a Kirk, Spock, Magro e o resto da tripulação que sobreviveu às mudanças no tempo, totalmente no escuro e tendo que conviver com o choque das duas realidades, destruir esta armadilha romulana antes que o próprio tecido da realidade seja destruído. Armados apenas de uma certeza, os laços afetivos que os unem e atravessam todas essas realidades. Bom, como vocês puderam ver, essa narrativa ela não é tão incomum nas séries de Jornada nas Estrelas, que é a ideia de, por algum motivo, pode ser por um acidente, pode ser de propósito, como é o caso aqui, há uma mudança na história humana, uma mudança na história mesmo, no tempo. E aí os personagens principais eles têm que se acostumar com essa mudança e transformar de volta.
Neste caso aqui vai acontecer uma catástrofe se eles não mudarem de volta para o que eles estavam antes. Se você comparar com um dos episódios mais clássicos da série original aqui, que é o de onde os protagonistas são, que é o episódio do espelho, né? Que eles vão para um mundo onde eles meio que são vilões, a federação na verdade é maligna e não uma entidade benigna. Lá eles precisam voltar porque não é a era deles, não é onde eles deveriam estar. Eles já entram naquele mundo com consciência. Aqui você vai ter uma proposta bem diferente. O que vai acontecer é que eles aos poucos vão perceber que tem alguma coisa de errado. Mas até então, aquela era a vida deles. Então, se no original o Kirk era o capitão da Enterprise, aqui ele é só mais um tripulante de baixa patente, que, enfim, não é tão bem quisto assim pela tripulação. Se na Enterprise o Spock ele é o primeiro comandante lá do Kirk, aqui ele já é o capitão mesmo. Então você vai tendo essas diferenças. Alguns personagens vão perceber e isso vai transparecer através dos sonhos, ou seja, eles vão ter sonhos muito violentos que vão afetar a saúde mental deles. Alguns personagens e outros não, eles vão achar que aquilo é a verdade mesmo. O que aconteceu foi que os Romulanos, eles tiveram essa ideia, a ciência romulana teve essa ideia de criar uma espécie de segunda história. E o que seria isso? Eles estudam o passado e chegam à conclusão de que existem figuras chaves no mundo da Terra, vamos dizer assim, dos terráqueos, que vão fazer com que exista a Federação, que são o principal inimigo dos Romulanos na história principal de Jornada nas Estrelas. No caso, os Romulanos, que são um dos principais inimigos da Federação, vocês entenderem. Então eles fazem todo um estudo histórico e com a habilidade de voltar no tempo, eles evitam que algumas dessas pessoas consigam poder, prestígio, etc., estejam onde elas deveriam estar, e aí modificam a história. Neste ponto aqui, a mudança de realidade já foi feita mais de uma vez. Isso é o pulo do gato desse livro aqui na parte de ficção científica. Talvez não fique tão perceptível. Ou seja, eles fizeram uma vez, e aí no estudo, o que aconteceu, né, a treta que deu foi que quando eles fazem isso para modificar a federação, o que acontece é que em vez da federação ser como é na série, ou seja, ela é em volta dos humanos, em volta dos terráqueos, ela continua existindo, mas vai passar a ser em volta dos Romulanos, que são a raça, metade da raça do Spock, que é meio Romulano, meio humano. Inclusive, em vez de ser a Enterprise, que vai ser a nave que está aí pelo espaço, na zona neutra e identificando as anomalias temporais, vai ser uma nave chamada VSS Shikar, que é um nome aí dos Romulanos, tá? Assim como a Enterprise e outras naves vão ter nomes relacionados com a história da Terra, a Shikar é um nome relacionado com a história aí de Rômulo. É Rômulo o nome? Vulcano. Perdão. Com a história de Vulcano, que é o mundo aí do Spock. Que, enfim, os vulcanos são aquela raça que tem as orelhas mais pontudas, são quase praticamente como humanos. Eles têm orelhas mais pontudas, eles têm uma doutrina de disciplina marcial e racional, ou seja, eles suprimem as próprias emoções para desenvolver a parte racional do cérebro. E em miúdos seria isso. É por isso que o Spock é tão diferentão assim comparado com os outros. É interessante destacar que talvez não fique tão claro, talvez na capa dê pra ver, vocês vão pelo desenho da capa, que os Romulanos eles são muito parecidos com os vulcanos fisicamente. Eles também têm as orelhas pontudas, eles também têm aquela sobrancelha mais grossa, são mais parecidos com os vulcanos do que com os humanos. O que chamou muita atenção dos personagens num dos episódios da série clássica, porque eles não sabiam como eram os Romulanos. Eles sentiam, já tinha uma guerra fria entre eles, mas um não tinha aparecido pro outro ainda. E aí todo mundo se choca, porque os Romulanos são parecidos com os vulcanos. Então, só que qual é a questão dos Romulanos? Eles focam menos em suprimir emoções e mais na ideia de conquistar. Ou seja, eles são como se fosse, sabe, o Império Romano, do nosso mundo mesmo? Então eles têm uma visão de que eles precisam expandir a sua área de existência através da dominação. Não é através de uma troca ou de uma imigração. Não, eles querem que o império deles se torne maior e que os outros planetas se submetam a este império principal, que é o Império Romulano. E aí você vai ter duas personagens no lado dos Romulanos que vão... Elas
começa parecendo que elas vão ser as principais antagonistas, mas depois você vai ver. E isso foi um dos pontos positivos para mim do livro, que elas, na verdade, não são exatamente vilãs. Elas são romulanas e vivem como romulanas. Então você tem primeiro a Sarella. A Sarella é uma cientista que está na nave do Tazol, que é o comandante dessa nave, e é marido dela, mas é um casamento arranjado, eles realmente não se gostam, vivem brigando. O nome da nave é Ravon. E o que acontece? Eles já estão avançando nesse projeto aí, mas não está dando muito certo. Eles não estão vendo uma coisa positiva. Porque eles meio estão saindo do fogo para a frigideira. Ou é os humanos, ou é os vulcanos. E aí cada um... A dominação vulcana tem os seus problemas, a dominação dos humanos tem os seus problemas. E aí eles estão discutindo e o principal nome, vamos dizer assim, dos romulanos é o Pretor, é a figura do Pretor. E ele é o grande líder dos romulanos. Só que ele é uma pessoa, sempre, isso é uma tradição, que oculta a identidade. Então aqui vou fazer um grande spoiler. Nessa história, o Pretor, que 99% das histórias quando comenta em jornalistas se entende como sendo um homem, aqui vai se mostrar que na verdade é uma mulher. Ela é filha do Pretor anterior e finge ser um homem. Eu não lembro agora se ela finge ser um homem ou se ela finge ter uma outra identidade de uma outra pessoa, para pessoas acharem que ela é homem também, mas é uma mulher. E aí ela entende que a cientista, ela tem a mente aberta, a Sarella, chama ela nos aposentos dela, depois que a nave dela chega próximo e se junta à tripulação da Ravon. Ravon? É, Ravon. Ravon com R, não confundir com Avon. E aí ela explica pra ela o que aconteceu, e aí elas começam a discutir se o problema, vejam só vocês, não é a mudança da história, o problema é como os romulanos entendem a história, entendem a relação entre as diversas espécies que dominam o sistema, não é o sistema solar, perdão, dominam esse lado da galáxia, que é onde está a situação, o conflito. E aí aos poucos elas vão percebendo que talvez seja melhor não mexer na história. Só que para conseguir reverter o que elas já fizeram, elas vão de alguma forma precisar da ajuda do Spock, que é esse grande gênio que está na Shekar, que era da Enterprise. Só que elas precisam fazer com que ele relembre quem ele é para ele poder ajudar, porque no jeito que tá, os romulanos e os vulcanos são bem mais arredios um com o outro, por incrível que pareça, do que como era com os humanos. E aí é que entra a problematização aqui desse livro. Porque o que aconteceu foi que eu não sabia disso quando eu peguei o juro, mas eu achei estranho aos poucos que eu ia lendo. É que aqui você tem uma hipervalorização do relacionamento do Spock com o Kirk, que era para ser o capitão. Então, utilizando essas técnicas, e tanto os romulanos quanto eu ia falar Spockianos, tanto os romulanos quanto os vulcanos têm essas habilidades mentais todas, ela chega à conclusão, também através de estudos de história e tudo mais, e das personalidades dos tripulantes, que o Spock e o Kirk precisam estar trabalhando juntos. Então elas começam a armar uma forma de fazer com que eles trabalhem juntos. Ao mesmo tempo que, enquanto isso, na Shekar, como eu já tinha comentado que estava acontecendo na Enterprise, continua acontecendo a mesma coisa. As pessoas vão ficando doidas, vão tendo sonhos que elas são outras pessoas, algumas vão ficando muito desabilitadas. E lá na Enterprise, depois na Shekar, vai ter uma personagem nova, que não aparece na série, que é a S. Parva, S apóstrofo Parva. E ela é uma personagem de uma raça que eu ainda não vi aí em teleséries. É basicamente como se ela tivesse uma feição canina. Ela tem também força, tem muito pelo. E ela é uma nova tripulante e entra na área de psicologia, de estudos psicológicos lá da Enterprise. É por isso que ela é importante. E aí, através do uso de uma máquina, ela vai começar a analisar os sonhos dessas pessoas. Um desses sonhos que ela vai analisar é o do Kirk, que é esse também tripulante, que não tem grande importância lá dentro, mas que ele vive se metendo em confusão com os outros tripulantes. Isso porque o coração e a alma dele ainda pensa como se ele fosse o capitão, e que as pessoas deveriam ter respeito a ele. Ele não se vê como aquele cara que está no nível mais baixo da hierarquia. E é só quando ele reencontra o Spock diretamente, porque como o Spock era o capitão mesmo, ficava lá na ponte, ele ficava trabalhando lá nos lower decks, como diz na própria série, eles não se viam. Então você não tinha esse estalo. E é quando eles se encontram que eles começam a entender que eles têm essa ligação. E por que é polêmico? Porque ao ler o texto aos poucos, você vai vendo que sim, realmente há uma visão romântica
da relação entre eles, mas romântica no sentido de paixão. Há uma paixão aqui entre o Spock e o Kirk, de certa forma. Ainda que você diga assim, mas pelo que está escrito no texto, isso está delimitado à mente, é como se fossem almas gêmeas. E assim, talvez. Como eu disse, houve uma polêmica. Então, reza a lenda, eu falo reza a lenda porque eu nunca peguei o original. Mas dizem que teve um original onde era muito mais explícito esse romance entre eles. E aí a equipe lá de Jornada das Estrelas disse, não, vamos ajeitar isso aqui. Aí eles recolhem esses, alguns não são recolhidos. E aí eles refazem, reeditam para cortar algumas dessas partes. Essa versão aqui é de 1990 e pouco, deixa eu ver aqui. É de 92. E ele foi originalmente escrito em 85, antes de eu nascer. Então é bem provável que isso seja verdade. Por que isso é relevante? Porque existe toda essa mística por trás do relacionamento do Spock e do Kirk. E aqui é um dos lugares onde isso é mais trabalhado de forma oficial. Afinal, o que é slash fiction? Em resumo bem resumido, slash fiction é uma espécie de fanfic. Primeiro, o que são fanfics, né? Bom, fanfics são histórias criadas por fãs de uma obra de qualquer mídia ou até por um artista, em que as pessoas ou criações deste universo são utilizados sem ter qualquer tipo de aval oficial do detentor da obra ou dos direitos de imagem das pessoas envolvidas. Ou são criadas com aval, mas deixando claro que não são criadas para integrar o universo principal ao qual elas remetem. Portanto, quando uma pessoa qualquer escreve uma história não oficial sobre artistas ou obras que são criações de outrem, ela está fazendo uma fanfic. A slash fiction acontece quando em uma dessas histórias o foco da narrativa é no relacionamento amoroso entre duas pessoas do mesmo sexo, em geral masculino. Apesar de não ser definidor, é importante entender que esse tipo de história começou a se popularizar em uma época em que narrativas originalmente com romance gays não eram comuns, fazendo com que muitas dessas histórias escrevessem romances com personagens que originalmente eram heterossexuais. O slash vem de como o símbolo da barrinha é chamado nos Estados Unidos, e os títulos das fanfics, em geral, vão conter o nome dos participantes envolvidos no romance, separados por essa barrinha. Nem preciso dizer que um dos casais mais famosos nessas fics era o Spock, tracinho, ou melhor, Spock / Kirk. Também é interessante destacar que a autora, eu quase não achei coisas sobre ela. Basicamente, o que diz é que ela é uma entusiasta daquilo, não é uma religião, exatamente, mas é uma forma de enxergar a espiritualidade que é da nova era. Então é só isso que tem de relevante, que ela escreve textos sobre isso, e que ela só escreveu 2 textos de ficção mesmo, que um foi este, O Tempo Assassino, e o outro foi um que eu não lembro agora o nome, mas que também, pelo título, lembra ficção científica. Então você vê que foi uma coisa meio amalucada que sobrou aí. Então agora vamos à opinião mesmo, que eu já enrolei bastante. Eu acho que a história... Primeira coisa é que é muito difícil você traduzir o que é interessante numa série, num episódio de uma série de TV para um livro. Eu já esperava que isso fosse acontecer. Mas eu achei que aqui eles erraram. Pode parecer uma opinião meio surtada assim, mas eu achei que não foi boa. A forma como foi feita traduzir as páginas. Isso porque, além de, como eu já disse, você parecer que você já tem que estar muito de acordo com a série antes de entrar aqui no texto, você não tem exatamente uma coisa a ser superada. É mais uma coisa somente analítica. Isso tem a ver com os Jornada nas Estrelas. Tem bastante texto, não deixa de ser texto, bastante discussão entre os personagens. Muitas das soluções dos problemas dos episódios saem através da discussão. Mas elas também têm que sair da resolução da ação do Kirk, do Spock, do Magro, etc. E aqui a solução está mais nas protagonistas lá do lado dos Romulanos, que deveriam ser as vilãs e tudo mais. Então você vê aqui uma modernização que talvez não coubesse ainda nessa época. Outra coisa problemática para mim é a forma como a autora usa alguns dos elementos da série. Então você tem o Bonfar, que é um dos episódios mais icônicos de Jornada nas Estrelas, onde o Spock explica que devido à doutrina racionalista deles, os vulcanos eles têm um período específico onde eles vão precisar fazer sexo para se reproduzir e para estar com a sua pessoa, que vamos dizer assim, que é como se fosse o marido ou a mulher, dependendo do gênero aí do vulcano. Tem um episódio, como eu disse, icônico, onde o Spock, por ele está numa nave onde só tem ele de vulcano, ele começa a se sentir mal porque ele não está deixando
essa energia sexual primordial dele fluir. Então ele precisa voltar para Vulcano e fazer isso, e tem todo um ritual lá. Assista o episódio, tá? Onde eu quero chegar, aqui isso é reutilizado, só que de uma forma que eu não achei legal. Porque uma das formas de fazer o Spock ter essa confiança nelas, nas Romulanas, e focar no Spock que ele é nessa outra realidade, é através da utilização desse Bonfá. Então é quase como se ela tivesse feito um assédiozinho sexual. A pretora, né? Com o Spock. A pretor, enfim. Não ficou legal, sabe? Ficou estranho. Ela tenta romantizar uma coisa que não é tão bonita assim. Ó, eu vou ler aqui um parágrafo onde ela vai mostrar como ela enxerga a forma como o Spock e essa pretor... eu esqueci o nome da pretor. Não é Sarella é amiga dela. Como a Thea, tá aqui. Como a Thea e o Spock vão ter a cena de sexo deles, vamos dizer assim. Atenção. Incapaz de negar a turbulência infernal de corpo e mente, Spock entregou-se aos braços inimigos. Se tinha que viver, disse a si mesmo, esta poderia ser a única alternativa. No entanto, mesmo perdoando Thea, não sabia se algum dia poderia perdoar a si mesmo pelo imperativo do Ponfar, que não havia lhe deixado nenhuma outra escolha além de corresponder. Fechando bem a mente, voltou-se para o fantasma do tempo, tentando reter as lágrimas salgadas da febre. Então, você vê que ele está naquela situação terrível, quase como uma doença, como se fosse uma febre, eles dizem tanto na série quanto aqui no livro, e ela se aproveita dessa situação para fazer essa conexão mental através da relação sexual aí. Eu não achei tão interessante, não por acontecer, porque eu acho que eu já disse isso aqui em vários livros. Você pode escrever sobre tudo, mas eu acho que a forma como você escreve, ela pode ser irritante, e isso aqui eu achei irritante. Eu não acho que é para ser uma coisa legal, eu acho que o Spock estava sendo vítima, e bem ou mal, era necessário para salvar. Beleza, mas você pode fazer explicando que ela está fazendo por necessidade, ao mesmo tempo sem romantizar aquilo que está acontecendo. Eu achei que romantizou bastante. Aqui tem uma passagem que vai mostrar bastante a forma romântica como o Kirk estava vendo o Spock e vice-versa. Presta atenção. Apesar do calor dos jardins, Kirk estremeceu. Eu vou chamar o Kirk de Kirk por facilidade. Estremeceu andando um pouco mais depressa para a região central da sala. É claro, disse a si mesmo, que Spock não morreria. É claro, disse ainda a si mesmo, que Spock encontraria alguém com quem pudesse unir-se. Alguém para trilhar o caminho com ele, equilibrá-lo, amá-lo. Kirk pensou nisso durante muito tempo. Perguntou-se se o Vulcano saberia no que estava pensando e concluiu que isso não tinha importância. Deveria ter falado em voz alta. Tinha falado em voz alta inúmeras vezes. Sorriu para si mesmo. Nada de segredos, dissera uma voz a Spock. E o Vulcano havia concordado. Fechou os olhos e tentou colocar a ideia assustadora do fundo... fechou os olhos e tentou colocar a ideia assustadora do futuro no fundo da consciência. O futuro cuidaria de si, de algum modo. Aí já tá estranho. Aí passando alguns parágrafos, olha o que tem aqui. Ainda é o Kirk. Fechou os olhos, desfrutando a fantasia, as lembranças, as ilusões que só existem no passado. Mas quando abriu os olhos de novo, viu Spock ainda de pé, olhando para ele de forma interrogativa. Havia preocupação, apreensão vulcana com toda a probabilidade, escrita nos olhos negros. Kirk sustentou por um momento aquele olhar penetrante e depois sorriu, ao ver o Vulcano acalmar-se. Divirta-se um pouco, Spock, disse outra vez, indicando um banco próximo com um aceno de cabeça. Você nunca saiu e rolou na grama quando era criança? Bom, gente, é isso. Eu acho que fica bem claro que a preocupação da autora, e assim eu não estou criticando, tá? Não só por ser outro momento, mas também porque eu acho, de novo, outra coisa. Acabou, é isso. Males que vem para o bem. Acabou que foi interessante esse livro para dizer alguma coisa sobre as minhas filosofias de vida. Uma dessas é o papel aceitar tudo. Então eu acho que a autora ela tem que ter o direito. Ela foi contratada para escrever história de Star Trek, ela escreveu o que ela achava interessante, que seria a importância profunda e espiritual do relacionamento entre o Spock e o Kirk. Se você vai ler e vai achar estranho como eu achei, você entende que é um segundo momento. Mas eu acho que é uma leitura muito esquisita. E como eu disse, o problema para mim é a forma como ela escreve.
ela podia ter feito uma coisa mais simplória e não precisado romantizar tanto. Ai, porque os olhos escuros, porque o calor dos jardins. E aí você não tinha essa lógica do romance por trás. Mas você vê que ela queria enfatizar. Ela queria sim que você visse que entre eles é uma espécie de romance. E como eu falo, isso é bom para você entender que também os fandoms de qualquer, seja série, seja livro, ele é muito diverso. Então ele não é só diverso nas pessoas, ele é diverso nas formas de pensar. Então às vezes o que atrai uma pessoa em uma coisa não atrai outra. Pode ser que tem muita gente que só assistia Jornada nas Estrelas porque gostava do relacionamento do Spock e do Kirk como amigos rivais, chefe superior e encarregado, essas coisas. E nem ligasse tanto pra parte de ficção científica. Como tem gente que nem, sabe, podia trocar o Spock, que estava preocupado com a nave, com a parte intergaláctica, a parte de ficção científica. Então, tem esse valor de você entender que existem muitos enfoques para uma mesma história. Ele vai trazer isso. Sobre a narrativa em si, tentando tirar essa parte, eu acho que como história de Jornada nas Estrelas, apesar de tudo, eu acho fraca. Eu acho que, como eu falei, já é um clichê. Mesmo nessa época, onde você ainda ia ter muitas outras histórias de Jornada nas Estrelas, e em todas essas séries posteriores, filmes, você sempre ia ter essa ideia de você criar uma segunda história, uma nova história, ou um universo paralelo, voltando no tempo e modificando as coisas. Tem um filme inteiro que é sobre os Borgs voltando no tempo para tentar impedir que os humanos consigam fazer a máquina de dobra e encontrar os vulcanos pela primeira vez. Chama o Primeiro Contato, eu acho. First Contact. Já é de outra, não é com Kirk. Mas onde eu quero chegar? Essa ideia, ela tá batida. Então, para você conseguir chegar e fazer uma história boa disso, você tem que focar nisso. Você parece que ela só pegou a ideia de fazer esse universo paralelo para ser uma desculpa para dar uma chacoalhada no relacionamento do Spock e do Kirk e fazer com que eles pensem um no outro de uma forma diferente. De uma forma além do que eles já estavam vendo, de capitão e de primeiro oficial. Então, sobre isso, eu achei ruim. A forma como ela escreve, claro que aqui é uma tradução, mas é tão moloide, sabe? Moloide aqui no sentido de ser uma mistura de meloso com bocó, sabe? Ai, gente, foca na nave. Sabe? Poucos momentos legais, por exemplo, a própria... já até estranho hoje em dia, porque você tem os furry, né? Então talvez ela também já fosse uma entusiasta desde aquela época de botar essa personagem que não existe na série original, que é meio um quê de cachorro, e a própria personagem vai ter um namorado no coisa, que também é um outro personagem que não existe, ou seja, é uma história totalmente desnecessária. Então ela podia ter focado, porque como psicóloga ela vai fazer essa análise dos sonhos, vai ajudar a parte dos engenheiros e com o Spock a chegar à conclusão de que houve uma mudança na história através do uso de uma máquina psicológica lá, de dão nome. Então foca nisso, foca nos sonhos, foca nessa parte. Tenta puxar a ficção científica em vez de ficar focando nessa área. Ah, mas isso significa que não é pra você. Concordo. Mas aqui não está dizendo Star Trek para pessoas que gostam de romance. Não está só dizendo Star Trek de Jornada nas Estrelas. Então você imagina que qualquer pessoa que gosta de Star Trek de Jornada nas Estrelas vai pegar esse livro. E talvez o denominador comum não seja romance. Não quer dizer que não possa ter. Posteriormente vocês vão ver um outro livro que vai tratar disso. Eu pretendo ler algum dia. Vamos ver como vai estar. Mas onde eu quero chegar? Aqui. A capa, o nome, Tempo Assassino, as naves de rapina aqui, eu acho que não é nave de rapina, é dos Klingon, mas enfim, a nave romulana por trás, as duas romulanas, o Spock com essa cara aqui pesada. Então você imagina que você vai ter conflito, tipo, interestelares, uma porradinha, você vai ter só no fim uma tentativa, mas é o tempo todo aquilo de Spock e Kirk, o tempo todo de mãozinhas dadas, preocupados um com o outro, gente. E é isso, o que salva o mundo é a conexão entre o Spock e o Kirk, ou seja, eles se gostam tanto que faz com que eles não consigam imaginar um mundo, um universo, uma história, uma existência, gente, que absurdo. Eles não conseguem imaginar uma existência onde eles não são os super melhores amigos do mundo. Eu já ia acabar, mas aí eu preciso falar uma coisa que me irrita, tá? Existe uma fetichização do Spock a partir dos novos filmes. Não é necessariamente por causa dos novos filmes. Isso é uma teoria totalmente tirada da minha cabeça. O que eu acho? Eu acho que as pessoas que cresceram ou gostavam muito do coisa, meio que tinham uma paixonite por algum motivo no Spock.
E aí, toda vez que elas têm a chance de brincar com essa parte romântica, porque está falando, talvez vocês não entendam a estranheza, porque se vocês não assistiram pelo menos um pouco de Jornada nas Estrelas. O Spock é para ser aquele cara que lembra um computador. Então a ideia dele é pouco ou quase nunca expressar as emoções. Então a insistência, e você vai ver isso nessa série agora que o Spock é um dos protagonistas, o Strange New Worlds, está aí. Esse ano teve temporada nova. Nos filmes, na série anterior, que era o Jornada nas Estrelas... STD, como era o nome? Discovery. Você vai ter uma necessidade de se preocupar com essa sentimentalização do Spock. Então, no Strange New Worlds, os poucos episódios que eu vi, tinha um que o Spock tava lá com a namorada se pegando, porque chegou a hora do bonfire. Então, uma coisa que era para você conhecer melhor a civilização dele, a civilização onde ele foi criado, porque apesar de metade humana, ele sempre foi criado como vulcano. Então, o bonfire servia mais para isso do que para você se preocupar com essa parte romântica, erótica, que seja. Não, eles pegam pra tratar dessa parte, porque é um fetiche, é uma necessidade de você sexualizar um personagem que, no fundo, a lógica por trás dele era ser o mais racional. O Kirk, na série original, já era sexualizado, se você parar pra pensar. Já se focava muito na vida sexual dele, na sensualidade com as outras personagens femininas que apareciam. E aí, esse livro, pra mim, é quase como se fosse a inauguração. É daqui que começa. É a partir de agora que você abre os portões aí não vou nem dizer de que área da nossa existência. Porque, cara, isso é muito chato. Tem outros personagens que dá pra fazer a mesma coisa. Aí fica fazendo isso com o Spock e, de uma forma total... A mim foi desconfortável. Ler essa parte onde pra mim parecia um abuso, sendo romantizado como se fosse duas mentes se conectando numa outra realidade, uma forma transcendental. Ai, gente, não. Passou a sensação de que ele foi usado. E, de novo, dá pra escrever essa história dele ter sido usado e você escrever como se fosse um cara que sofreu nas mãos dessas romulanas e que tem, de alguma forma, reunir forças para resolver o problema, resolver a situação temporal em que eles estão envolvidos. E outra coisa é que ela tem que criar uma ideia de que o tempo está sendo distorcido e que as coisas vão se destruir e vai ter, eu não sei, uma grande explosão, o tempo vai parar, não lembro agora. Mas vai ter um grande problema se eles não consertarem a história. Por quê? Porque senão, que diferença ia fazer se elas mudarem a história, sabe? Eu acho que em algum momento ela chegou aqui quando estava escrevendo a narrativa e falou assim, tá, mas eu tenho que dar uma urgência. Por que a Enterprise tem que resolver? Porque tem um tempo. Não só o tempo assassino é relacionado à mudança temporal, como também ao fato de que eles têm um tempo específico para resolver, senão não vai mais voltar ao normal. E então, como eu disse, parte interessante é a parte do estudo psicológico lá da S-Parva, não sei como fala corretamente, e essa parte que é curta, onde os engenheiros, o Bones vai participar, o Spock, e aí é quando ele começa a ficar mais próximo do Kirk. Do Kirk nessa realidade paralela, tá? Eles vão perceber que tem alguma coisa de errada com o tempo, as leis da física vão começar a se modificar de forma estranha, as formas, os cálculos matemáticos que eles vão fazer não estão fazendo sentido, porque tudo está sendo distorcido, o espaço-tempo está sendo distorcido por causa da criação da nova história. Focasse nisso, o livro ficava melhor, mas não, preferiu fazer a transcendentalidade do tesão, sabe? Numa série que eu acho que tudo cabe em Star Trek. É aquilo, em Jornada nas Estrelas, tudo cabe. O problema é como você mete. Meteu errado, meteu no buraco errado, não ficou legal. E eu vou parando por aqui, porque senão eu vou passar mais de 30 minutos falando deste livro que eu não gostei. E é isso. Não, eu não recomendo. E mesmo que você possa escolher assim, eu gosto de Jornada nas Estrelas, vou pegar um aqui pra ler, começa por outro. Não começa por isso. Tá? Eu comecei porque esse aqui é o número 10 e eu tenho uma sequência de números. Eu falei, para ser mais prático, vou pegar em sequência numérica. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo, dizer aqui embaixo o que você acha de Jornada nas Estrelas, o que você achou desse livro, se você tem interesse em ler esse livro, se você gosta de ler livros de franquias que não necessariamente começaram no livro, se você tem esse interesse. Star Trek tem isso, Guerra nas Estrelas, Star Wars tem isso. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Obrigado e até logo, até breve.